graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para nós nesta noite está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Em Êxodo 20, versículo 3 ao 6, diz assim: Não terás outros deuses. No caso aqui, é lá nos 10 mandamentos, né? É um dos 10 mandamentos. Diz assim, ó: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos filhos sobre os pais, né, dos pais sobre os filhos, na verdade, perdão, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Lá no passado, o Senhor nos diz que, lá no versículo 24 em diante, que devido o ser humano ter escolhido viver, né, na desobediência, seguindo seus próprios desejos, interesses, sua falsa sabedoria, que ele agora então entrega essas pessoas, né, entregou essas pessoas para que servissem então segundo esses desejos. Vocês querem viver no pecado? Beleza, então que vivam no pecado, né? Lá no versículo 26 de Romanos 1, diz assim, ó, que ele então entrega eles aos seus desejos até sexuais, né? Que é homem com homem e mulher com mulher, né? Esse não é um desejo do Senhor para aqueles que acreditam no que é colocado, né, nas mídias, que Deus é amor e ele aceita tudo. A palavra dele não é nenhuma religião. A palavra dele está dizendo lá no versículo 26, dá uma olhadinha depois, no primeiro capítulo de Romanos, versículo 26 em diante, Deus deixa claro que a união entre mulher e mulher, homem e homem, não vem da parte dele. A fornicação não vem da parte dele também, tá bom? E ele diz que as pessoas que tais coisas praticam, né, que vai contra tudo aquilo que ele diz que é bom e perfeito e agradável, a pessoa que deseja seguir o desejo do seu coração, porque acha até que sabe mais do que Deus, né? Não, Deus não sabe de nada, né? Eu que sei da minha vida. Que essa pessoa é digna do inferno, tá lá no versículo 26 em diante, dá uma lidinha lá depois que você vai ver. E a humanidade, ela sempre precisou, né, ser corrigida por Deus, justamente porque o ser humano sempre está inclinado a viver de acordo com a vontade dele, né? Aquela velha frase, siga o seu coração, né? Que Deus é amor, siga o seu coração, né? E aí vai pro buraco. Onde há pecado, desobediência e morte, a ruína. Está lá em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Por que Deus pede para a gente não pecar? Porque o salário do nosso pecado vai ser a morte lá no inferno, a vida no inferno, né? Em João 5,16, o Senhor fala assim: há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Porque ele fala, né, para nós, orai uns pelos outros, orai sem cessar, né? Que nós devemos amar uns aos outros como nós nos amamos, né? Por isso que aquela pessoa que não se ama não consegue amar o próximo, porque ela precisa se amar. Se ela não se amar, ela não consegue dar amor pro outro também, né? Então ele fala, amai, né, uns aos outros como a si mesmo, mas o que ele fala? Amai a pessoa, não amai o pecado.
né? A diferença ali, a verdade que nós temos que seguir e dizer e o amor que nós sempre temos que ter, independente da escolha da pessoa, né? A escolha da pessoa é algo ali que ela vai ter que lidar com as consequências e é ela e Deus. Né? A gente apenas tem que orientar, porque a gente conhece a palavra e sabe, né? O que o Senhor quer de verdade, né, para nós. Então ele fala, há pecados, porém, né, ore, mas há pecado, porém, que digo que não ore. Porque aquela pessoa, muitas vezes, ela está nas mãos do Senhor. Por que ela está nas mãos do Senhor? Ou ela está sendo corrigida, ou ela está sendo moldada. Por quê? Por conta das escolhas do passado. Por ela escolher viver segundo os desejos do coração dela, né? Então, muitas vezes a gente olha e fica com dó, né? Ô, Senhor, por que essa pessoa está passando por isso? E a gente vai lá, coloca nossos joelhos no chão e ora por aquela pessoa, né? E vê aquela pessoa sofrer e se compadece dela, porque nós servimos um Deus de amor, né? Então não tem como a gente não se compadecer da dor do outro, independente do porquê, né? Mas muitas vezes a gente não deve se intrometer, porque é ela e Deus. Né? A gente deve refletir por que essa pessoa está passando por isso, o que ela fez, qual que é a consequência do que ela fez, né? Porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, que pecado ela cometeu para ela estar colhendo agora? O que ela plantou? Qual semente de pecado ela plantou para ela estar colhendo o que ela está colhendo agora? Né? A gente tem que ter esse cuidado também para a gente não se colocar ali atrapalhando, né, o próprio Deus, né? E em Deuteronômio 4:24, Deus diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso. Ele é um Deus de amor. Ele é Deus, ele é o amor. A palavra do Senhor diz que ele é o amor. Nele não existe nada de ruim, nada de mal, nada de pecaminoso. É completamente santo. É o amor, a bondade, a misericórdia. Tanto é que se a pessoa passou uma vida inteira de pecado e ela chegar agora e falar: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador, que naquele momento ele aceita a pessoa, que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquela pessoa, né, a moldar ela e tudo mais, e que lá no céu a festa, os anjos fazem festa pela vida daquela pessoa, porque aquela pessoa resolveu abandonar a vida de pecado e seguir a Deus. Então ele é amor, está sempre disposto a nos aceitar, né? Mas fala assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, mas é fogo consumidor, né? Por ele ser um Deus santo e por ele saber que todo pecado tem consequência ruim para a nossa vida, e não só para a nossa vida, né? Como vocês viram, traz ruína para a nossa descendência também. Às vezes um pecado que a gente comete hoje vai trazer ruína lá pro nosso bisneto. O nosso bisneto vai sofrer as consequências do nosso pecado, da nossa escolha errada que nós fizemos hoje, né? Então Deus sabe que o pecado, ele interfere na qualidade ali, na salvação, qualidade de vida e salvação da vida da pessoa, né? E da vida dos demais também que cercam aquela pessoa, né? Então ele não quer nenhum mal para nós, ele quer o melhor, ele quer que nós vivamos segundo a vontade dele. Quando nós seguimos o nosso coração, que a palavra do Senhor diz que é enganoso o nosso coração, é enganoso, né? Que o nosso coração é tolo. Quando nós seguimos os desejos do nosso coração, nós seguimos o Deus deste século, que a palavra do Senhor diz, né? Que o Deus desse século, né? Que é o diabo. Nós seguimos ele, porque ele vai contra tudo aquilo que Deus instituiu como bom, perfeito e agradável. Tudo que você vai ver na Bíblia que o Senhor ordena pra gente não fazer, o inimigo incita a gente para fazer, porque é pra gente ir contra tudo o que Deus orientou pra gente e orientou para que nós vivêssemos uma vida plena, tá bom? O Eterno te ama, que nós venhamos a refletir sobre isso, em nome de Jesus, amém?